Você já percebeu que o noticiário de hoje parece uma página arrancada da Bíblia? E se eu te disser que há mais de 2500 anos, um homem já tinha visto em detalhes o que está acontecendo agora em Israel? Meus amados, não é coincidência. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Olha só, hoje eu tô aqui tremendo por dentro, para compartilhar algo que vai mexer com a sua fé. Sabe o profeta Ezequiel? Aquele mesmo, o do Vale de Ossos Secos. Pois é, ele escreveu algo tão impressionante sobre os últimos dias que, quando você entender, vai ficar igual eu fiquei, completamente impactado. Vou te mostrar como as profecias que ele recebeu estão se cumprindo hoje bem na nossa frente, especialmente com essa guerra em Israel. E não é teoria da conspiração não. É a palavra de Deus se manifestando. Você vai ver detalhes que vão te fazer olhar para o noticiário com outros olhos. E tem mais. Vou revelar algumas conexões entre Gog e Magog que vão te deixar. Bom, melhor você ficar até o final para descobrir. Antes de continuar, preciso te falar uma coisa importante. Todo dia eu recebo mensagens de irmãos falando como esses vídeos têm abençoado suas vidas, como têm ajudado a entender melhor a palavra. E isso me deixa muito feliz, muito mesmo. Mas olha só, para a gente continuar levando essa mensagem para mais pessoas, preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que Deus tem preparado para sua vida através desse canal. Vou lhe dar 2 segundinhos. Muito obrigado pela sua inscrição. Deus te abençoe. Antes de mergulhar mais fundo nessa profecia impressionante, quero compartilhar com vocês um versículo poderoso de Ezequiel 38:16. Diz assim: Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias isso acontecerá, e eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver sido santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Meus amados, essa passagem é de tirar o fôlego, né? Porque aqui Deus não só revela um plano específico, mas também mostra que ele tem total controle da história. Vejam só, mesmo quando parece que o caos está reinando, quando as notícias só falam de guerra e destruição, Deus já sabia de tudo isso há milênios. E mais do que saber, ele usa até mesmo esses momentos difíceis para mostrar sua glória e seu poder para as nações. É como se Deus estivesse dizendo: fiquem tranquilos, eu já vi o final dessa história. Sabe, meus amados, quando eu era criança, meu avô sempre me contava histórias da Bíblia antes de dormir. E tinha uma que me intrigava muito, a do profeta Ezequiel. Mas naquela época, eu não fazia ideia de como aquelas palavras antigas estariam tão vivas hoje, bem na nossa frente. Vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Estava eu tomando meu café, lendo as notícias no celular, quando vi algo que me fez derrubar a xícara. Era uma notícia sobre movimentações militares no Oriente Médio, e ali, naquele momento, foi como se Deus tivesse acendido uma luz na minha mente. Vejam só, irmãos, Ezequiel não era um profeta qualquer. Ele estava no exílio, longe de casa, sofrendo junto com seu povo, quando Deus lhe deu visões tão específicas que é de arrepiar. Imagina só a cena. Um homem sozinho, provavelmente sentado à beira do rio Quebar, na Babilônia, recebendo visões do próprio Deus sobre acontecimentos que só aconteceriam 2500 anos depois. É de tirar o fôlego, não é mesmo? E olha que interessante, ele profetizou sobre uma coalizão de nações que viriam contra Israel nos últimos dias. Agora, presta atenção, ele menciona especificamente regiões que hoje correspondem à Rússia, Irã, Turquia e outros países que, surpresa, são exatamente os que estão mais envolvidos nos conflitos atuais com Israel. Gente, isso não é coincidência, é profecia se cumprindo. Mas o mais impressionante, meus amados, é como essas profecias começaram a fazer sentido depois de 1948. Vocês sabem o que aconteceu em 1948, né? Foi quando Israel voltou a ser uma nação. Algo que parecia impossível aconteceu exatamente como Ezequiel tinha profetizado. É como se Deus tivesse um cronômetro divino, e cada tic-tac marca um cumprimento profético. Pensa comigo, por quase 2000 anos, o povo judeu ficou espalhado pelo mundo, sofrendo perseguição, passando por holocausto, e mesmo assim, eles não só sobreviveram como voltaram para sua terra. E sabe o que mais me deixa impressionado? A precisão dos detalhes. Ezequiel fala de uma época em que Israel estaria vivendo em relativa paz, desenvolvida, próspera. Gente, isso é exatamente o que vemos hoje. Israel é uma potência em tecnologia, agricultura, medicina.
Quem diria que um pedacinho de terra no meio do deserto se tornaria uma das nações mais avançadas do mundo? Mas está lá, escrito nas páginas do livro de Ezequiel. Semana passada mesmo, eu estava conversando com um amigo que trabalha com tecnologia, e ele me contou que praticamente todo celular moderno tem algum componente desenvolvido em Israel. Sabia disso? É impressionante como um país do tamanho de Sergipe consegue ser tão influente no mundo. E não para por aí. Israel transformou o deserto em terra fértil, desenvolveu técnicas de irrigação que hoje são usadas no mundo todo, inclusive aqui no nosso Nordeste. E tem mais, o profeta fala de um ataque surpresa, vindo do norte. Ele usa termos como subir como tempestade e cobrir a terra como nuvens. Quando vemos as imagens de mísseis cruzando o céu de Israel hoje, é exatamente isso que parece. É como se Ezequiel estivesse descrevendo um ataque aéreo moderno, mesmo sem ter ideia do que era um avião ou um míssil. Mas sabe o que mais me impressiona nessa profecia? É que Ezequiel não estava apenas prevendo eventos, ele estava revelando o caráter de Deus. Porque mesmo em meio a todas essas previsões de conflito e guerra, há uma mensagem de esperança. Deus promete que vai proteger seu povo, que vai se revelar às nações através desses acontecimentos. É como se cada manchete de jornal hoje fosse uma confirmação do que Deus já tinha planejado. E vou te contar uma coisa, quanto mais a gente estuda essas profecias, mais a gente percebe que não estamos vivendo tempos normais. Cada notícia que aparece, cada novo desenvolvimento no Oriente Médio, é como se fosse uma peça se encaixando num quebra-cabeça profético que Deus revelou há milênios. Agora, meus amados, vou compartilhar algo que vai fazer você ver essas profecias de um jeito totalmente diferente. Sabe aquela visão do vale de ossos secos? Aquela que a gente até canta nas igrejas? Pois é, não é só uma história bonita não. É uma profecia literal sobre a restauração de Israel, e quando você entender o que vou te contar agora, vai ficar impressionado com a precisão da palavra de Deus. Imagina só a cena. Ezequiel é levado pelo Espírito e se vê num vale cheio de ossos secos, completamente mortos, espalhados. Gente, isso não é uma metáfora qualquer não. É a história do povo judeu espalhado pelo mundo durante 2000 anos. Pensa comigo, um povo sem nação, sem governo, sem exército, praticamente morto como nação. E o que acontece? Exatamente como na visão, esses ossos começaram a se juntar. E vejam só como Deus é incrível nos detalhes. Primeiro os ossos se juntaram, depois vieram os nervos, a carne, a pele. É igualzinho ao processo de restauração de Israel. Primeiro, no final do século XIX, começou o movimento sionista, os ossos se juntando. Depois, aos poucos, mais e mais judeus voltando para a terra prometida, os nervos e a carne. Até que em 1948, boom! Israel é declarada uma nação independente, o sopro de vida. Mas agora vem a parte que mais me impressiona, meus irmãos. Quando Ezequiel fala de Gog, da terra de Magog, ele é super específico. Ele diz que seria um líder de uma região ao extremo norte de Israel. Os estudiosos da Bíblia há séculos, muito antes da Rússia ser uma potência mundial, já apontavam essa região como sendo onde hoje está a Rússia. E não é que nos últimos anos a Rússia tem se envolvido cada vez mais nos conflitos do Oriente Médio? Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando se trata da palavra de Deus. E tem mais um detalhe que é de arrepiar. Ezequiel descreve esse exército usando termos da época dele. Ele fala de cavalos e cavaleiros, de escudos e capacetes. Claro que ele não podia falar de tanques, mísseis e aviões de guerra. Como ele explicaria isso pro povo daquela época? Mas a descrição da magnitude dessa força militar é assustadoramente precisa. Quando ele diz que viriam como nuvem para cobrir a terra, você não acha que parece exatamente uma descrição de um ataque aéreo moderno? Sabe o que mais tem me deixado impressionado ultimamente? A mudança nas alianças internacionais. Ezequiel profetizou que nessa época, muitas nações que antes eram amigas de Israel se voltariam contra ela. Gente, é só abrir o jornal. Países que há alguns anos assinavam acordos de paz com Israel, hoje estão em posições completamente diferentes. É como se estivéssemos vendo as páginas da Bíblia sendo transformadas em manchetes de jornal bem na nossa frente. E a precisão geográfica então? Meu Deus do céu! Ezequiel menciona lugares específicos onde aconteceriam batalhas, regiões que seriam envolvidas no conflito. Outro dia eu estava estudando isso com um mapa na mão, comparando com as descrições dele, e fiquei arrepiado. As mesmas regiões que ele menciona são exatamente os pontos de tensão hoje no Oriente Médio.
É como se ele tivesse uma câmera espiritual mostrando o futuro. Mas tem uma coisa ainda mais impressionante. Ezequiel fala que nesse tempo, Israel seria uma nação próspera, habitando em segurança. Muita gente pergunta, como assim? Israel vive em guerra. Mas pensem comigo, apesar de todos os conflitos, Israel hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo. É líder em tecnologia, medicina, agricultura. Quem poderia imaginar que aquele pedacinho de terra no deserto se tornaria uma potência mundial? Só Deus mesmo para fazer algo assim. E sabe o que me faz tremer por dentro? Ezequiel diz que tudo isso aconteceria nos últimos dias. Ele fala de um tempo em que as nações se voltariam contra Israel, mas Deus interviria de forma sobrenatural. Quando vejo as notícias hoje, não consigo deixar de pensar, será que estamos vivendo exatamente esse momento profético? Agora, meus queridos irmãos, vamos falar de algo que muita gente não percebe, mas que é absolutamente extraordinário nas profecias de Ezequiel. Sabe, às vezes eu fico aqui pensando, como um homem há mais de 2.500 anos conseguiu descrever com tanta precisão o que estamos vendo hoje? Só pode ser Deus mesmo, né? Ezequiel profetizou que antes desse grande conflito, Israel viveria um período de prosperidade e segurança relativa. E é exatamente isso que vimos nas últimas décadas. Israel se tornou uma potência em tecnologia, medicina, agricultura. Até chamam Tel Aviv de Vale do Silício do Oriente Médio. Semana passada mesmo, eu estava lendo sobre uma startup israelense que desenvolveu um sistema de irrigação que economiza 70% de água. Gente, isso num país que é praticamente um deserto. É ou não é a mão de Deus? Mas prestem atenção nesse detalhe fascinante. O profeta também disse que seria um tempo de muros derribados. Interessante, né? Porque Israel hoje tem muros físicos fortíssimos, mas estava vulnerável de outras formas. É como se Ezequiel estivesse nos alertando que a segurança aparente não seria suficiente contra o que estava por vir. Me lembra aquele versículo que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E vou te contar uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Estava eu assistindo um documentário sobre tecnologia militar moderna, quando algo me chamou a atenção. Ezequiel descreve que os exércitos viriam com escudos e capacetes. Na época dele, eram escudos de madeira e metal, amém? Mas hoje, quando vemos os sistemas antimísseis de Israel, como o domo de ferro, não é exatamente um escudo moderno. É como se Deus tivesse dado a Ezequiel um vocabulário que fizesse sentido tanto no passado quanto no presente. Tem outro ponto impressionante que preciso compartilhar com vocês. O profeta fala de uma intervenção divina através de fenômenos naturais, terremotos, peste, fogo do céu. Muitos estudiosos acreditam que isso poderia se referir a armas modernas que Ezequiel simplesmente não tinha como descrever com o vocabulário da época dele. Imagina só ele tentando explicar um míssil supersônico ou uma bomba nuclear. Como você explicaria isso para alguém do passado? Ou quem sabe, Deus vai realmente usar a natureza para mostrar seu poder. De qualquer forma, é incrível como cada palavra dessa profecia parece ganhar mais sentido a cada dia que passa. E sabe o que mais me impressiona? A precisão do timing. Ezequiel diz que tudo isso aconteceria depois que Israel fosse reunida, dentre muitos povos. Foi exatamente o que aconteceu no século XX, com judeus voltando para a Terra Prometida vindos de mais de 100 países diferentes. Tenho um amigo, o irmão David, que me contou a história da família dele. Os avós dele vieram da Polônia depois da Segunda Guerra Mundial, começaram do zero em Israel. Hoje, ele trabalha numa das maiores empresas de tecnologia do país. É como se Deus tivesse um cronômetro divino, e cada tic-tac fosse mais uma profecia se cumprindo. E tem mais, Ezequiel fala que nessa época, as nações ao redor de Israel estariam em conflito constante. Olha só para a situação do Oriente Médio hoje. Síria em guerra civil, tensões no Líbano, conflitos no Iêmen. É exatamente como o profeta descreveu. E o mais incrível é que ele menciona especificamente que haveria uma aliança entre nações que historicamente eram inimigas. Gente, isso está acontecendo agora. Países que nunca se deram bem estão se unindo com um objetivo comum. Mas sabe o que me deixa mais impactado? É ver como Deus usa essas profecias não só para nos mostrar que Ele está no controle, mas para nos chamar ao arrependimento e à santidade. Por quê? Vejam bem, se Ezequiel acertou tudo isso que estamos vendo, imagine o que mais está por vir. E aí eu te pergunto, como está sua vida com Deus nesse momento? Você está preparado para o que as profecias ainda indicam que vai acontecer? Agora, meus amados,
Chegamos num ponto crucial dessa profecia que vai te fazer olhar para o futuro de um jeito totalmente diferente. Sabe aquela sensação de que o mundo está cada vez mais caótico? Pois é, Ezequiel já tinha previsto isso também. Ele fala de um momento em que as nações estariam em grande tumulto, especialmente ao redor de Israel. Mas olha só que coisa impressionante. Em meio a todas essas previsões de conflito e guerra, Ezequiel também traz uma mensagem de esperança incrível. Ele profetiza sobre um novo coração e um novo espírito que Deus daria ao seu povo. E não é que estamos vendo isso acontecer? Cada vez mais judeus estão reconhecendo Jesus como Messias. Tem um movimento crescente de judeus messiânicos em Israel, coisa que era praticamente impossível de se imaginar há algumas décadas. E sabe o que me deixa mais impressionado ainda? A forma como Ezequiel descreve essa transformação espiritual. Ele diz que seria como tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Gente, isso é tão profundo. É como aquele irmão que me procurou semana passada, chorando, dizendo como sua vida mudou depois que conheceu a Cristo. É exatamente isso que Ezequiel estava falando. Outro dia, estava eu assistindo um documentário sobre arqueologia em Israel. Sim, eu sou meio nerd dessas coisas, e descobri algo fascinante. Estão encontrando evidências arqueológicas que confirmam detalhes específicos das profecias de Ezequiel. Lugares que ele mencionou, cidades que ele disse que seriam destruídas. Tudo está lá, exatamente como ele descreveu. E tem mais. Quando Ezequiel fala sobre todos os olhos voltados para Israel, é exatamente o que está acontecendo. Todo mundo, do mais humilde aos mais poderosos líderes mundiais, está de olho em cada acontecimento naquela região. Por que será que um país do tamanho do Sergipe chama tanta atenção do mundo inteiro? Porque é exatamente como a profecia disse que seria. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. Semana passada, recebi uma mensagem de uma irmã de Israel. Ela me contou como as pessoas lá estão vivendo um momento de busca espiritual intenso. Muitos estão questionando, procurando respostas, abrindo seus corações para ouvir sobre Jesus. Não é exatamente o que Ezequiel profetizou? Que haveria um derramamento do Espírito sobre a casa de Israel. Ele fala de nações do norte, do sul, do oriente se unindo contra Israel. Quando você pega um mapa atual e compara com as descrições dele, é de arrepiar. As mesmas regiões que ele menciona são exatamente os pontos de tensão hoje no Oriente Médio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Se Ezequiel acertou tudo isso até agora, o que mais está por vir? Ele fala de uma grande batalha final, onde Deus mesmo intervém de forma sobrenatural para defender Israel. Será que estamos nos aproximando desse momento? E vou além. Se essas profecias estão se cumprindo com tanta precisão, o que isso significa para nossa fé hoje? Como devemos nos preparar? Porque uma coisa é certa, Deus não revelou tudo isso para Ezequiel só para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para o que está por vir. Sabe, às vezes eu me pego pensando, quantas gerações leram essas profecias e não conseguiam entender completamente? E agora, nós estamos aqui, vendo tudo acontecer bem diante dos nossos olhos. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Como diz em Daniel 12:4, o conhecimento se multiplicaria nos últimos dias. E não é exatamente isso que está acontecendo? E tem mais uma coisa que preciso compartilhar. Ezequiel fala de um momento em que Deus seria santificado aos olhos de muitas nações. Isso significa que tudo o que está acontecendo tem um propósito maior: mostrar a glória de Deus. Não é sobre política, não é sobre território, é sobre o plano perfeito do Senhor se cumprindo. Gostaria de orar por você. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, neste momento tão especial, nos aproximamos do Teu trono de graça com corações agradecidos e mentes maravilhadas pelo privilégio de vivermos nestes tempos proféticos. Assim como revelaste a Ezequiel visões poderosas do futuro, hoje nos permites testemunhar o cumprimento dessas profecias com nossos próprios olhos. Que dádiva extraordinária, Senhor! Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti a nação de Israel, terra que escolheste desde o princípio. Em Tua palavra está escrito que Teus olhos estão continuamente sobre ela, do início ao fim. Neste momento de grande turbulência, quando vemos as profecias de Ezequiel se desdobrando diante de nossos olhos, pedimos Tua proteção sobrenatural sobre Teu povo escolhido. Senhor, intercedemos por cada irmão e irmã que está assistindo este vídeo neste exato momento. Alguns talvez estejam preocupados, outros confusos, e ainda outros buscando respostas. Que o entendimento dessas profecias não seja motivo de temor ou ansiedade em seus corações, mas que sirva como âncora para a sua fé.
que eles possam compreender que Tu és o Deus que revela os mistérios e conhece o fim desde o princípio. Senhor, assim como deste a Ezequiel visões do vale de ossos secos e o fizeste profetizar sobre a restauração de Israel, pedimos que abras os olhos espirituais do Teu povo hoje. Que possamos ver além das manchetes dos jornais e compreender Teus propósitos eternos se cumprindo em nossos dias. Querido Deus, derrama sabedoria sobre cada pessoa que está orando conosco agora. Que não sejamos como aqueles que têm olhos mas não veem, e ouvidos mas não ouvem. Dá-nos discernimento para compreender os tempos em que vivemos e coragem para sermos fiéis às Tuas verdades, mesmo quando o mundo ao nosso redor pareça estar em caos. Amado Deus, abraça com Teu amor aqueles que estão assustados com os acontecimentos mundiais. Que Tua paz, aquela que ultrapassa todo entendimento humano, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que eles possam descansar na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas, e que nenhuma profecia falha, nenhuma promessa fica sem cumprimento. Senhor, abençoa de maneira especial cada pessoa que dedicou seu tempo para meditar em Tua palavra hoje. Que as sementes de verdade plantadas encontrem solo fértil em seus corações. Que cada um se torne um mensageiro dessas verdades proféticas, compartilhando com sabedoria e amor o entendimento que receberam. Pai, oramos também pelos que ainda não Te conhecem e que talvez tenham chegado até este vídeo por acaso. Que não seja apenas mais uma mensagem em suas vidas, mas que seja um encontro transformador com Tua verdade. Que eles possam reconhecer Tua soberania através do cumprimento dessas profecias antigas. E finalmente, Senhor, Te pedimos que nos ajudes a viver cada dia com a expectativa do Teu retorno. Que as profecias de Ezequiel não sejam apenas objeto de estudo, mas um chamado ao arrependimento, à santidade e à preparação para a Tua volta gloriosa. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e nos resgatou para sermos Teu povo nestes últimos dias, oramos e agradecemos. Meus amados irmãos em Cristo, antes de encerrar esse vídeo poderoso, preciso muito da sua ajuda. Se esse conteúdo tocou seu coração, se você sentiu Deus falando com você através dessa mensagem, não guarde só para você não, amém? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, com aquele amigo que precisa ouvir essa palavra. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Clica agora no botão de inscrição. Sim, agora mesmo. Porque toda semana a gente traz revelações profundas da palavra de Deus que vão edificar sua vida. Ativa também aquele sininho para você não perder nenhum vídeo, porque tem muito mais conteúdo impactante vindo por aí. E me fala nos comentários, o que você achou dessa revelação sobre as profecias de Ezequiel? Você já tinha percebido essas conexões com os acontecimentos atuais? Sua opinião é muito importante para a gente. Ah, e não vai embora ainda não. Olha só, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos imperdíveis. Um sobre a profecia do fôlego, robôs ganham vida, e outro sobre por que Hamas, Hezbollah e Irã odeiam Israel. Escolhe um deles para continuar sendo edificado com a palavra de Deus. Amém.